Tenho a honra de passar agora a palavra a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau, o Sr. José Maria Vaz. Sr. Presidente, se faz favor. Excelência, Sr. Macky Sall, Presidente da República do Senegal, Excelentíssimo Sr. Comissário para o Desenvolvimento e Cooperação, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Excelentíssima Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República do Ghana, Excelentíssima Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República Democrática de Timor-Leste, Excelentíssimo Sr. Governador do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCAO, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da União Econômica e Monetária da África Ocidental, o EMOA, Excelentíssimo Sr. Presidente do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, BOAD, Excelentíssimo Sr. Secretário Executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, Excelentíssimo Sr. Segundo Vice-Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Excelentíssimo Sr. Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas na República da Guiné-Bissau, Excelentíssimo Sr. Representante do Fundo Monetário Internacional, Excelentíssimo Sr. Representante da União Africana, Sr. Representante do Banco Mundial, Sr. Representante do Banco Africano para o Desenvolvimento, BAD, ilustres senhores delegados, caros convidados. Ao iniciar esta minha comunicação, em nome do povo, manifestar todo o nosso pesar e solidariedade com a França, a Alemanha e Espanha pelo trágico acidente de aviação ocorrido ontem e propor um minuto de silêncio em homenagem às memórias de vítimas. Obrigado. Dando início à minha comunicação, gostaria, antes de mais, de agradecer ao país anfitrião e às suas autoridades, o Reino da Bélgica, pela recepção calorosa que me tem sido dispensada desde a minha chegada, assim como a delegação que me acompanha nesta bonita cidade de Bruxelas. Aceitem os melhores e mais respeitosos cumprimentos do povo da Guiné-Bissau e todas as delegações aqui presentes, em representação, seja de países, seja de organismos e organizações, nossos parceiros multilaterais e bilaterais. Agradeço muito particularmente à União Europeia por ter aceito prontamente o pedido do governo da Guiné-Bissau para acolher esta conferência importante para o futuro do nosso país, prestando toda a assistência e criando as melhores condições para a sua realização. Desde a nossa chegada, tivemos a oportunidade de constatar o quão enorme é a hospitalidade
com que todas as delegações estão a ser acolhidas aqui em Bruxelas. Um obrigado muito especial é dispensado a um amigo e irmão, Sua Excelência, o Presidente da República do Senegal, Sr. Macky Sall, que, em gesto de indefetível solidariedade, fez questão de pessoalmente me acompanhar nesta conferência internacional com os nossos parceiros. De igual modo, estendo a minha expressão de reconhecimento a todos os chefes de Estado e de Governo que, por razões da agenda, não puderam estar fisicamente presentes, mas se fizeram representar nesta conferência pelos seus distintos emissários. Eu e o povo da Guiné-Bissau ficaremos eternamente gratos pela prontidão com que aceitaram o nosso convite, deixando bem longe as vossas famílias, o conforto dos vossos lares e o compromisso das vossas agendas para virem dar apoio à Guiné-Bissau neste momento tão difícil por que passa o nosso país, o nosso povo e a nossa economia. Minhas senhoras e meus senhores, em 2014 o povo guineense escolheu de forma justa, livre e transparente o seu Presidente da República e os seus legítimos representantes na Assembleia Nacional Popular, criando assim condições para a formação de um governo com legitimidade democrática. Essa escolha decorreu num clima de grande civismo e tranquilidade, num ambiente de total transparência e liberdade que mereceu rasgados elogios dos observadores eleitorais e de toda a comunidade internacional. Com a tomada de posse das autoridades eleitas, resta-nos, doravante, pôr o país a funcionar e a economia a crescer e a criar mais riqueza e emprego, sobretudo para jovens, através de implementação de projetos concretos. Viemos a este Fórum Internacional para partilhar com os nossos parceiros, aqui presentes, a nossa visão e a nossa estratégia para o futuro do nosso país. Porque um país sem estratégia é um país sem rumo. Como nação, temos a consciência de que só chegaremos com sucesso a algum lado se soubermos para onde queremos ir. Assim, devemos saber claramente em que patamar gostaríamos de ver o nosso país nos próximos anos. Ou seja, onde estamos hoje, que meios dispomos e que apoios precisamos dos nossos parceiros. Com total humildade, queremos ouvir as vossas opiniões, os vossos conselhos, as vossas sugestões com base nas experiências vividas, porque queremos ter um país diferente nos próximos anos. Consciente desta situação, o país, através do Governo, reconhece que a melhoria da condição básica da nossa população só seria possível com a implementação de medidas e políticas, tanto no setor da educação como no setor da saúde, capaz de sustentar o aumento da produção e produtividade. Minhas senhoras e meus senhores, desde a independência em 1974, os sucessivos governos, sempre com a vontade de encontrar soluções para este problema, adotaram medidas e políticas económicas capazes de inverter esta situação. Mas os resultados alcançados nunca foram os mais desejados. Talvez sim, talvez não, devido aos diferentes modelos económicos que o país conheceu ao longo deste período. Nos primeiros anos da independência, optou-se pelo modelo de gestão da economia tipo direção centralizada, através da implementação de uma estratégia de crescimento económico baseado em investimento público, financiado em grande parte
através de endividamento externo. Estas políticas, certamente ambiciosas, conduziram a recorrentes desequilíbrios internos e externos. As finanças públicas registraram déficits significativos que foram financiados através do Banco Central, quando este era ainda, em simultâneo, Banco Comercial e Banco Central, com poderes para emitir notas e moedas, assim como desvalorizar a nossa própria moeda para melhorar a competitividade da nossa economia. Esta política resultou numa inflação forte e persistente, com uma taxa média superior a 50%. A dívida externa tornou-se insustentável e as reservas externas tornaram-se cada vez mais escassas. Face a esta situação, o país adotou em 1987, com o apoio das instituições de Bretton Woods, programas económicos e financeiros virados progressivamente para a economia do mercado. Posteriormente, a Guiné-Bissau aderiu a todas as iniciativas do FMI e do Banco Mundial de apoio aos Estados frágeis. As importantes reformas implementadas nas finanças públicas permitiram ao país atingir em 2010 o ponto de conclusão da iniciativa PPTE e beneficiar do alívio da sua dívida externa. Assim, o peso da dívida, que em média era de 20 mil milhões de francos CFA em 2009, ou seja, 60% das receitas orçamentais e 35% do valor das nossas exportações, foi reduzido para 3 mil milhões de francos CFA, ou seja, menos de 5% das receitas orçamentais e menos de 1% do valor das nossas exportações. Apesar das reformas e dos apoios das instituições de Bretton Woods e ainda do alívio da dívida de que o país beneficiou, a economia da Guiné-Bissau continua frágil e vulnerável a choques externos. O crescimento tem sido impulsionado principalmente pela agricultura e, em especial, pelo setor da castanha de caju, cuja comercialização é amplamente assegurada por empresas de atividades sazonais. Durante o período 2001-2014, com exceção de 2011, ano em que o país beneficiou de um contexto particularmente favorável, com níveis de preços excepcionais na comercialização da castanha de caju, a taxa de crescimento do PIB real nunca atingiu os 5%. O saldo primário nunca registrou um superávit e os investimentos realizados com recursos internos nunca chegaram a 5% do volume total do investimento público. Assim, com esta estrutura frágil de receitas fiscais, cujo rácio de pressão fiscal se situa abaixo de 10%, para uma norma comunitária de 18%, o país continua a ser altamente dependente do apoio externo para suportar as despesas correntes e do investimento. As contas correntes externas apresentam um déficit crônico devido à importância e rigidez das importações, num contexto marcado por uma forte dependência face às exportações da castanha de caju. Por isso, o nível de desenvolvimento humano na Guiné-Bissau continua a ser fraco e precário, pois, de acordo com o relatório mundial do PNUD sobre o desenvolvimento, a Guiné-Bissau apresenta um índice de desenvolvimento humano de 0,289 e está classificada na posição 164 num total de 169 países. A situação de emprego, especialmente para os jovens, não melhorou muito. A taxa de ocupação do grupo etário dos 15 aos 24 anos se situa em 10,6%, sendo de 4,6% para as mulheres. Em termos de realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a Guiné-Bissau, para além do setor da educação,
que tem registrado algum progresso, corre sérios riscos de não poder estar entre os países que conseguem alcançar este objetivo. Esta situação difícil deve-se principalmente à instabilidade política das últimas décadas, o que não ajudou a criar melhores condições para a implementação de medidas e políticas económicas sustentáveis, suscetíveis de melhorar as infraestruturas e o ambiente de negócio, como via para a existência de um setor privado produtivo e competitivo. Entretanto, a última crise que ocorreu em 2012 permitiu aos diferentes atores políticos de tomarem consciência dos efeitos nocivos que a instabilidade sociopolítica crónica tem provocado no processo de desenvolvimento do nosso país. Assim, na sequência da renovação da vida democrática ocorrida em 2014, o Parlamento atual é bastante representativo do panorama político e, a fim de contribuir para a coesão nacional e assegurar a confiança do povo nas instituições da República, dei posse a um governo que integra uma vasta sensibilidade política, bem como representantes da sociedade civil. A principal tarefa do país é estabelecer condições para uma recuperação económica sustentável, por meio de medidas e políticas sólidas, por investimentos produtivos nos setores sociais, infraestruturas e boa governação. Para proporcionar um futuro melhor para o nosso povo, e especialmente para os jovens, é importante que seja aumentado o potencial produtivo do país. Além disso, todas as sinergias devem ser mobilizadas para que a Guiné-Bissau não seja mais um fardo para a comunidade internacional, mas sim um exemplo a ser citado. Minhas senhoras e meus senhores, esta mesa redonda, que reúne os principais países amigos e parceiros do país, visa mobilizar recursos financeiros necessários para dar início ao processo de recuperação da nossa economia. Com efeito, apesar da vontade e determinação assumidas internamente, o apoio da comunidade internacional é indispensável, tendo em conta as dificuldades financeiras e os presentes desequilíbrios do país. A título ilustrativo, nos últimos 5 anos, as receitas orçamentais do país foram em média de 48 mil milhões de francos CFA, 73,1 milhões de euros, ou seja, 9,5% do PIB, largamente inferiores às despesas correntes, que se situaram em média em 55 mil milhões de francos CFA, 83,8 milhões de euros. Assim, em mais de uma década, a poupança pública foi sistematicamente negativa, limitando qualquer oportunidade de investimento. As empresas do setor privado, especialmente as PMEs, são quase inexistentes e as poucas que existem estão descapitalizadas, com uma taxa de investimento privado que não chega aos 5%. A atividade é focada na comercialização da castanha de caju, dominada por empresas com atividades sazonais, cuja contribuição em termos de criação de emprego e receita tributária sempre foi marginal. Setores como o turismo, mineiro e industrial são quase inexistentes, com uma participação média no PIB não superior a 3%, apesar do enorme potencial destes setores. Apesar da importância dos recursos pesqueiros, o país não possui frota de pesca nem empresas exportadoras de produtos de pesca. Apesar das condições naturais favoráveis, a produção local do arroz, base de alimentação da maioria da população, representa apenas 60% das nossas necessidades atuais, por um lado, e por outro lado, nenhum produto agrícola é objeto de transformação. Os desafios a enfrentar são enormes, mas não
intransponíveis. Neste contexto, com os recursos que serão mobilizados, será dada especial atenção ao financiamento para a produção do arroz, para, num horizonte de 4 anos, garantirmos a autossuficiência alimentar, sobretudo através de mão na lama. Assegurar o processamento da castanha de caju antes da exportação, de modo a gerar mais empregos e acrescentar valor ao produto final. Projetos destinados a promover a diversificação das nossas exportações, com vista a limitar a grande vulnerabilidade da nossa economia face aos choques externos. As reformas ao nível dos setores da defesa e segurança e das finanças públicas e ainda assegurar a conservação da biodiversidade e garantir uma gestão mais eficaz dos nossos recursos pesqueiros e florestais. A fim de estabelecer com a comunidade internacional um diálogo aberto e construtivo e criar consenso sobre as medidas e políticas a serem implementadas e os meios financeiros para o fazer, serão apresentados neste fórum diferentes projetos prioritários para o país, cuja implementação vai permitir materializar o Plano Estratégico 2015-2020, elaborado com base num processo participativo. Estou confiante de que, com o apoio da comunidade internacional na mobilização efetiva dos recursos financeiros necessários, a implementação da referida estratégia, o país irá atingir uma taxa de crescimento do PIB real em média de mais de 8% no período 2015-2020, pois a partir de 2018 são esperadas melhorias na arrecadação das receitas orçamentais que permitirão cobrir as despesas correntes e gerar poupanças para o investimento. O desemprego será reduzido significativamente e a realização dos objetivos do milénio para o desenvolvimento será melhor assegurada. Esta mesa redonda um evento aguardado pelo nosso povo com muita expectativa e esperança, por ser uma oportunidade real para o relançamento econômico do país neste momento difícil, com o fortalecimento dos esforços internos e beneficiando do apoio da comunidade internacional, estou convencido de que os nossos objetivos serão alcançados. Portanto, contamos muito com a habitual disponibilidade da comunidade internacional aqui presente e, enquanto Presidente da República, assegurar-vos que não pouparei esforços para consolidar a estabilidade política, reforçar a transparência na gestão da coisa pública, no combate contra a corrupção, no aumento das receitas internas, bem como garantir a produtividade das despesas públicas. Minhas senhoras e meus senhores, antes de terminar, quero aqui e agora saudar a decisão de levantamento das sanções anunciadas pela União Europeia no quadro de Acordo de Cotonou. Mais uma vez, quero expressar, em meu nome pessoal e em nome do povo guineense, os nossos sinceros agradecimentos aos parceiros bilaterais e multilaterais, bem como às organizações não governamentais que sempre apoiaram a Guiné-Bissau, pondo à disposição do nosso país recursos materiais e financeiros e assistência técnica. E é justamente este país sempre merecedor da vossa confiança e disponibilidade, o seu povo e as suas autoridades, que em gesto de sincera gratidão vos desafia, formulando um convite a todas as personalidades aqui presentes para muito brevemente visitarem o nosso país, uma nova Guiné-Bissau, com enormes potencialidades, sobretudo para os operadores económicos. Termino esta comunicação reiterando os votos de maior sucesso à delegação do meu país, que após o fim desta sessão de abertura passará
a ser chefiada pelo Sr. Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau. Agradeço a vossa amável atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.